Brasil, instalando aqui uma fábrica para a produção desses biopolímeros e que possa, de alguma forma, sustentar toda a exportação desses materiais para a nossa empresa, que atua em mais de 200 países. A gente acredita que, de alguma forma, estimamos que no Brasil, quando esse projeto estiver completamente implementado, até o final de 2014, a gente vai estar falando de uma redução anual da ordem de 170 mil toneladas de carbono no país, só originadas na redução do nosso sistema de embalagens. A gente, de alguma forma, está trazendo ou influenciando a instalação dessas plantas de biomeg no Brasil e possibilitando a exportação desses excedentes, desses materiais que não forem ser utilizados pela indústria nacional para o mundo inteiro, né? Isso, de fato, traz aí os desafios para a criação de uma competitividade para essa cadeia produtiva nacional. A gente, como empresa, tem, de fato, o objetivo de estar trazendo competitividade para essas tecnologias verdes e gerando demanda para esses materiais através dos nossos sistemas de embalagens. E, por isso, o nosso incentivo em relação a isso. E uma preocupação muito grande da empresa, e, na realidade, isso já foi discutido aí em várias apresentações ao longo do dia e no dia de ontem, existe uma preocupação muito grande sobre a disponibilidade contínua do etanol para suportar o desenvolvimento desses novos biopolímeros, né? E nós, como gerando demanda para esse tipo de material, temos, de fato, uma preocupação muito grande em relação a esse ponto. Tá. Mais uma. Queria, então, de novo, só agradecer a participação no evento, poder mostrar para vocês um pouquinho desse nosso projeto. De fato, a Coca-Cola tem uma série de outros projetos relacionados ao desenvolvimento de materiais e tecnologia verde, aplicados principalmente ao nosso sistema de embalagens. Plant Bottle é um exemplo disso, e um exemplo que a gente está difundindo no mundo inteiro. E vários outros biopolímeros são utilizados em componentes do nosso sistema de embalagens, na rotulagem, nas tampas desses materiais. E à medida em que esses biopolímeros se tornem viáveis e tenham disponibilidade no mundo inteiro, a empresa está totalmente aberta a converter os materiais tradicionais utilizados no sistema de embalagens em polímeros verdes. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Wilton. Gostaria, então, de entrar na fase de debates desse painel e chamar para compor a mesa os nossos panelistas, o Fernando, o Wilton, o Eduardo, o Rodrigo, o René, por favor, que se dirijam aqui à mesa para compor a mesa. Enquanto os nossos panelistas vão se acomodando aqui, alguns avisos. Então, teremos recepcionistas à disposição dos senhores e das senhoras com microfones, então levantem as mãos para fazer as perguntas. E gostaria também de lembrar aos senhores e às senhoras da importância do preenchimento da pesquisa de avaliação do Ethanol Summit. A ficha de avaliação deve ser entregue em um dos help desks, no térreo ou aqui no primeiro andar. Tá certo? Tem espaço para todo mundo aí na mesa? Bom, enquanto os senhores vão pensando nas suas perguntas, eu vou deixar uma pergunta, vou iniciar os debates então com uma pergunta para todos. Realmente existem alguns desafios, mas as oportunidades são incríveis na utilização da cana-de-açúcar e seus produtos, açúcar, álcool e a biomassa para a produção de vários produtos químicos e industriais com vários usos. Uma questão que foi amplamente discutida ontem nas plenárias do Ethanol Summit são os problemas, os gargalos para a produção, para o aumento da produção de cana, né? A matéria-prima para esses produtos aqui no Brasil. E ao mesmo tempo que as petroleiras, a Shell, a BP, a Petrobras, a Total, estão apostando muito, né, no bioetanol para compor a matriz de combustíveis líquidos para automóveis, assim como os nossos colegas da Índia colocaram a importância do Brasil continuar produzindo açúcar e exportando açúcar para o mundo como alimento, fonte de alimento e energia para os consumidores. Então, eu gostaria de escutar do René e também da Braskem, como é que a indústria petroquímica na Europa e aqui no Brasil e na América, qual seria o potencial, né? Quais são os possíveis cenários para a utilização do etanol e do açúcar como matéria-prima para a produção desses produtos químicos e novas moléculas.
E também perguntar ao Fernando e ao Eduardo a questão quem está controlando essa tecnologia, quem está desenvolvendo essas novas tecnologias, como o Fernando colocou, esses bichinhos que vão comer a celulose, vão comer açúcar e produzir esses novos produtos. O Brasil tem condição de participar desse jogo de pesquisa e desenvolvimento nessa área, ou o Brasil se coloca, mais uma vez, como um fornecedor de matérias-primas? Shall I start on possibilities for the... I'm going to speak about the possibilities in Europe for the use of sugar and bioethanol. As I mentioned, we have barriers in Europe that prevent a larger uptake of these renewables in the chemical industry. For example, in the sugar area, we see a lot of projects in Europe that are stimulated by research and development. We see a lot of demonstration projects. But when it comes to commercialization, we see that the investments are going to other parts of the world. Again, here is a market in Europe. The market is definitely in Europe. Let's say the research and innovation is done in Europe. When it comes to commercialization, it's not done in Europe. Why? Well, simply because we do not have access to sugar at world market prices. Now, I do not want to talk about the current situation in Europe, which is very exceptional with regard to the sugar price, where the sugar price in Europe is now exceptionally lower than the world market price. But traditionally, we have tried to remedy for that in Europe with let's say a quotum, a duty-free quotum of 400,000 tons. But here again, we got 400,000 tons industrial sugar, duty-free for chemical purposes. But that is annually renewed. And here again, what I mentioned during my presentation, are you going to make, let's say, a big investment in Europe on the basis of an annually renewed decision to exempt from duty? Of course not. So we need, let's say, this long-term stability to get access. And the same for the bioethanol. I see, say, clearly with several chemical major companies that clearly have this interest in this bioethylene type project, but they're not going to invest. At least they're not going to invest in Europe. And this is really a missed opportunity, because it's what I see as a trade policy practitioner. I rarely have seen in my career such a win-win-win-win-win opportunity. And if that is not used, then it's really a missed opportunity. And I've been talking here in Brazil also with the authorities, and we're talking with the European authorities, trying to convey this message that this is really unique, and if we don't do it now, well, we'll miss the boat. Fábio, essa pergunta com relação ao quanto a demanda por biopolímeros demandaria, consequentemente, de cana-de-açúcar e etanol, vem sido feita muitas e muitas vezes, praticamente em todos os fóruns para a Braskem. E muitas vezes essas perguntas, às vezes, acaba a gente tendo que andar um pouco mais no detalhe, principalmente fora do Brasil, que são, na verdade, os principais fóruns, muito em função também do próprio desconhecimento do pessoal com relação à realidade brasileira para a cana-de-açúcar. Né? A Braskem hoje consome e vai consumir, né, para a capacidade produtiva de 200 mil toneladas de polietileno verde, alguma coisa em torno de 450 a 500 milhões de litros de etanol por ano. E esses 450 milhões a 500 milhões de litros de etanol por ano vão ser produzidos em aproximadamente 65 mil hectares de terras de cana-de-açúcar. Né? Considerando a produção brasileira hoje de etanol, que gira em torno de 25 bilhões de litros ano, isso representa 2% mais ou menos da produção brasileira de etanol, que na grande maioria, dedicada ao consumo no mercado de combustíveis. Expectativa para o mercado de biopolímeros para os próximos 10 anos é de um crescimento muito forte, muito mais elevado, claro, que o mercado de petroquímicos normal,
A gente poderia dizer que estaria na ordem de 20% ao ano, ainda assim sobre uma base muito baixa. Então, se a gente for considerar que a Braskem multiplique por 10 hoje a capacidade dela produtiva, que seria chegar a 2 milhões de polietileno, 2 milhões de toneladas de polietileno ano, ainda assim a representatividade do biopolímero sobre o consumo de etanol para o mercado de combustível seria muito baixa. Hoje, se eu não me engano, a Única tem os números e sabe muito mais, mas o percentual de terras aráveis dedicadas à cana-de-açúcar para consequente produção de etanol gira em torno de 1%, 1,5%. O percentual dessas áreas que é usada hoje para a produção do etanol, que a Braskem tem usado para o polietileno verde, é de 0,02%. Então, 10 vezes a produção da Braskem, a gente chegaria a 0,2% das terras aráveis brasileiras, que ainda é muito pouco representativo e que nos faz vislumbrar um potencial muito grande de crescimento ainda nesse mercado, sem nenhum impacto em termos de sustentabilidade, problema de oferta de etanol ou qualquer coisa desse tipo. Fernando? Esses novos produtos, o que eu acho, o pessoal está reclamando que não tem cana suficiente, que não está plantando o suficiente e tal. E essa expansão é porque, na verdade, está difícil de ganhar dinheiro com açúcar e com álcool por várias razões, né? Eu acho que esses novos produtos, eles têm um papel muito importante, porque eles só vão ser viáveis se a margem que eles derem para as pessoas for maior do que a margem que você tem em etanol e açúcar. Porque eles não são commodities, dão mais trabalho, têm mais risco. Mas os inovadores que entrarem antes nesse setor vão ter uma vantagem grande. E na hora que a gente conseguir produzir coisas de maior valor a partir da mesma cana-de-açúcar, isso vai expandir os projetos de plantação de cana. Então eu não vejo que essas novas tecnologias vão tirar o etanol das bombas. Na verdade, o que vai acontecer, eu acho, nos próximos anos, é que algumas usinas pioneiras vão começar a ter unidades em paralelo ao que eles têm, produzindo novos produtos, e vão testar a água desses novos produtos. E na medida que esses novos produtos forem ganhando tração no mercado, eles vão tomar uma parte da cana-de-açúcar. Agora, se eles dão margem maior, são menos regulados, podem ser exportados, têm menos barreira, eles vão aos poucos ganhar espaço. No que tange a tecnologia, e na medida que eles ganharem espaço, eles vão incentivar o maior plantio de cana. Então eu acho que isso é uma discussão muito momentânea agora desse problema do pico do preço do etanol, tal, que eu acho que no longo prazo a gente tem que pensar no Brasil o que dá para fazer de melhor com a cana. E se não for etanol e não for açúcar, paciência, né? Agora, eu acho que vai ter por muitos e muitos anos muito espaço para etanol e açúcar. Quanto à tecnologia, hoje a maior parte dessa tecnologia está sendo desenvolvida fora do Brasil. Tem algumas iniciativas no Brasil, mas ainda são muito incipientes. O que está ocorrendo é que todas essas iniciativas fora do Brasil, ao contrário das outras tecnologias que vão produzir chips de computador ou qualquer outra coisa, só qualquer revolução tecnológica, essa revolução tecnológica vai ser implementada no Brasil, entendeu? Não adianta essas empresas desenvolverem essas tecnologias e acharem que vão plantar, sei lá, no Canadá, porque não tem sol, não tem temperatura. Então a cana está aqui. Então essas companhias têm que vir aqui. Então as usinas mais inovadoras que conseguirem fazer as parcerias e participar ou com capital ou com plantas pilotos, etc., elas vão aos poucos absorver essas tecnologias e podem, por exemplo, grandes empresas já têm participação acionária nessas coisas lá fora.